Estudar política é uma das questões mais críticas, centrais, do ponto de vista do nosso conhecimento geral, vamos dizer assim, porque a política está em tudo na nossa vida. Se nós formos aprofundar mesmo, todas as nossas ações, elas têm praticamente algum aspecto, algum ponto que está relacionado com a política, né? Os antigos gregos já diziam que o homem é um animal político. A própria palavra política, ela vem a partir do momento em que, para dizer que se nós vivemos em sociedade, se nós fazemos parte de uma, vamos dizer, de uma instituição, que no caso das instituições gregas, a instituição central é a polis, né? Se nós fazemos parte de uma comunidade, de uma instituição ou de um agrupamento social estruturado, organizado, nós somos, nossas ações, elas, vamos dizer, constituem essa organização, essa instituição. Então, na nossa vida em sociedade, todas as nossas ações têm um viés político. Por exemplo, no momento que eu vou decidir se eu vou jogar o lixo num cesto ou no outro, isso até certo ponto é uma decisão política, porque eu estou pensando sobre aquilo que vai beneficiar ou prejudicar a minha comunidade, a minha sociedade, né? Se eu estou dirigindo o carro e eu vou pensar sobre seguir ou não as orientações do trânsito, eu estou tomando uma decisão política. Eu estou preservando a minha vida, eu estou preservando a minha integridade, eu estou me preocupando comigo, mas eu estou me preocupando também, sobretudo, com as outras pessoas, com as regras de convivência social e principalmente com a preservação das instituições da sociedade, né? A política está muito relacionada com as instituições. Nós criamos, nós moldamos, definimos, qualificamos e mantemos as instituições da sociedade. Viver a política é justamente viver a partir dessas instituições, né? Então, quando nós falamos de posicionamento político, nós falamos não para a pessoa simplesmente se posicionar, porque o próprio não posicionamento já é um posicionamento. Nós vivemos em sociedade, a nossa vida é política. Retomando os gregos, nós somos animais políticos. Portanto, a nossa própria existência, a nossa própria manifestação cotidiana já é política. Posicionar, no caso que a gente está querendo aperfeiçoar nesse programa, qual é a racionalidade dos meus posicionamentos, como eu defino os meus posicionamentos, a partir de que elementos eu estou construindo o meu posicionamento político. Quando a gente fala de política, existe uma infinidade de conceitos, por isso que algumas pessoas falam assim, eu não entendo muito de política, ou algumas pessoas dizem, eu não gosto muito de política, porque política é uma ciência, é um tema, é um assunto, é uma área de conhecimento, diz respeito à filosofia, diz respeito às ciências sociais, existe uma terminologia, existe vamos dizer assim, uma história toda por trás da construção das instituições e da política que nós conhecemos hoje. Então, quando nós falamos de política, nós já pensamos numa série de coisas, né, que existem a respeito da política e de um imaginário, de uma ideia que nós fazemos sobre o que é a política, né? Todos nós temos, de uma maneira ou de outra, uma ideia do que seja política, né? E muitas vezes essa ideia de que nós temos do que seja política é de que a política é algo que é um assunto complicado, é um assunto que algumas pessoas se envolvem para benefício próprio, que é uma coisa chata, que quando as pessoas começam a debater política, elas ficam chatas, elas entram numa paixão, num fanatismo, então as pessoas preferem se afastar da política, né? E elas falam, não, eu não gosto de política.
né? Mas quando nós vamos entender mais a fundo o conceito de política, nós começamos a perceber que não há possibilidade de a gente fugir totalmente da política, né? Nós precisamos dela, nós vivemos a partir da política e nós temos as nossas definições, a maneira como a gente decide. E decidir na política não diz respeito somente a votar. Às vezes também essa é uma outra ideia que as pessoas têm. Elas acham que definir alguma coisa do ponto de vista, uma autodefinição política, é definir sobre votar em um candidato ou votar no outro. Mas na verdade não é isso que a gente quer debater. A gente quer entender mais o aspecto de como eu defino os meus posicionamentos políticos em cada aspecto, em cada área, em cada elemento que constitui a política, né? Por exemplo, aí você vai perguntar assim para a pessoa: você é republicano ou você é monarquista? Você é liberal ou você é conservador? Você é de direita ou você é de esquerda? Você defende mais o socialismo ou você defende o capitalismo? É uma série de conceitos. Mas mais importante do que você dizer se é um ou outro, ou de você arranjar um rótulo para você, nós queremos chamar a atenção para o aspecto de o que significa cada um desses rótulos, o que significa cada um desses ismos, cada uma dessas ideologias, cada uma dessas polaridades, né? O que está por trás de cada um desses contrapontos de ideias, né? Como nós podemos contrapor e ver os elementos que constituem cada uma dessas formulações. Esses nomes, eles foram dados a partir de estudos, a partir de discussões filosóficas, né? De textos clássicos, de pensadores e de ideias, de teorias, que muitas vezes elas parecem para nós algo muito denso, muito teórico, muito filosófico. Mas, por outro lado, elas afetam diretamente a nossa vida. Aquilo que as pessoas definem e aquilo que as pessoas acreditam, as ideologias, principalmente quando a pessoa tem algum poder de decisão, quando as decisões dela afetam a nossa vida, é muito importante considerar qual é o posicionamento dessas pessoas, o que está por trás dos posicionamentos daqueles que nos governam. O que significa, por exemplo, nós temos um governo que tem uma determinada ideologia ou outra ideologia. O que isso define a forma como se governa. Outra coisa é, além das ideologias, além da política teórica, na prática, o que de fato ocorre na política? Como se dá a política? Quais são os mecanismos de decisão, de definição da política? Quais são os modelos de instituições políticas que existem? Quais são as formas de democracia, né? Quais são as formas de governo? Quais são os tipos de regime de governo, né? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses regimes, né? É tudo isso que a gente quer aprofundar, debater, discutir dentro dessa proposta que nós estamos formulando para esse ciclo do Programa de Aceleração da Erudição. Sim. A maneira como nós organizamos, né, fizemos um esforço dentro daquilo que nos foi possível, né, mas a ideia nossa foi construir um crescendo para que a gente possa ter uma visão geral sobre a política, sobre essas diversas categorias e possibilidades de posicionamento político e caminhar já mais ao final, para um aspecto mais conscienciológico e conscienciométrico, né? Ou seja, do ponto de vista do autoposicionamento, da autodefinição, e a gente começa então a trabalhar aspectos relacionados às questões da conscienciologia, aos verbetes da conscienciologia, tanto na enciclopédia como no DAC e também em outros livros da conscienciologia que trabalham a questão política, para a gente poder pensar sobre a nossa consciência política, da autoconsciência política. E para a última aula nós fechamos sobre uma discussão sobre as
perspectivas e as prospectivas do ponto de vista da política planetária, da política do ponto de vista, num primeiro momento, mundial, mas a gente quer pensar da parapolítica, da cosmocracia, né? da perspectiva conscienciológica para a política, da parademocracia, do paradireito, né? E a partir daí, então, nós discutirmos essas questões com enfoques e com temas mais abrangentes. Nós escolhemos um livro que também trabalha esse aspecto, é um livro também que, embora seja um livro bastante assim, simples, não é um livro complexo, trabalha com muitas suposições, é claro, está num terreno ainda difícil de você ter certezas absolutas, mas que ele é interessante no sentido de instigar o nosso debate, de instigar a nossa, vamos dizer, para-imaginação, tá certo? Possivelmente o autor não pensa da maneira como nós pensamos, levando em consideração o paradigma consciencial, claro que não, mas nós trouxemos esse livro porque ele, já no título, ele traz uma pergunta que é instigante: como governar o mundo? Né? Como pensar a política do ponto de vista de um governo global? Né? Como seria, né, numa perspectiva de futuro, um Estado mundial? Dentro da Conscienciologia, o tema do Estado mundial é muito importante. Nós já fizemos uma série de debates sobre esse tema. Já existe livro da Conscienciologia escrito sobre o Estado mundial. Existem vários artigos, existem vários debates sobre o Estado mundial. Mas é interessante a gente pensar como seria esse Estado mundial. Quais são as perspectivas? De acordo com os fatos que nós já vemos hoje, de acordo com aquilo que nós estamos percebendo, nos rumos que a política mundial está tomando hoje, qual é a semente do Estado mundial? Onde nós podemos enxergar uma semente para o que futuramente seria esse Estado mundial? E que características teria esse Estado mundial? Será que ele vai ser uma reprodução desse Estado como nós conhecemos hoje? O Estado, o conceito de Estado, ele surgiu a partir do Iluminismo, né? E foram se construindo, né, esse conceito de Estado que nós temos hoje, o Estado moderno, né? Mas nós não estamos ainda claro, não temos ainda claro como vai ser o Estado daqui para frente. Nós vemos, por exemplo, que existe uma crise institucional no mundo todo hoje em dia. Nós vemos que o mundo, do modo como ele é hoje, com a complexidade que ele tem hoje, as instituições que existem para governar a sociedade, para dirigir a sociedade, elas estão se mostrando insuficientes. Por exemplo, o Estado-nação, ele começa a sofrer um desgaste, porque tem determinados elementos da nossa necessidade cotidiana que o Estado-nação não atende. Há corporações hoje, empresas privadas, que são mais poderosas, que movimentam um capital econômico maior do que muitos estados, muitos países, né? Há hoje diferentes formas de cidadania, né? Hoje a nossa cidadania não se dá apenas a partir do Estado. Ela pode, por exemplo, hoje em dia se fala de cidadania corporativa. A pessoa que ela faz parte de uma corporação, de uma empresa, e que aquilo faculta a ela o direito, por exemplo, de transitar pelo mundo todo, né? É uma cidadania, é uma identidade. Às vezes a pessoa tem uma identidade com a empresa que ela trabalha e não com o país em que ela vive. Ela constrói a identidade dela a partir daí. A cultura das pessoas hoje, ela pode estar relacionada a outros fatores além do Estado. Outra coisa é que há problemas, há questões que um Estado sozinho não resolve, um Estado hegemônico também não resolve, a polarização de Estados também não resolve.
né? E essa multiplicação, essa pulverização do poder também cria uma condição de indefinição. Então a gente fica pensando, nós estamos numa era de transição, nós estamos numa fase em que parece que um ciclo está se encerrando e outro está começando, mas nós não sabemos como é esse outro, nós não sabemos como é essa nova fase. Então nós queremos também discutir, debater sobre o que pode vir, né? O que esperar para o futuro da humanidade do ponto de vista da política. O que pensar sobre o Estado mundial, como ele pode ser, como ele deve ser, né? Tudo isso a gente está também definindo um ponto, uma aula, vamos ler alguns verbetes, vamos ler esse livro que eu mencionei e vamos tentar debater esse tema, né? Nós não temos uma resposta de imediato para isso, né? Mas a nossa proposta é, vamos estudar, vamos ler, vamos pensar e vamos debater para ver se juntos nós podemos aperfeiçoar o nosso entendimento sobre essa realidade, sobre esse contexto em que nós estamos. O programa de aceleração da erudição, né, para quem já conhece e para quem não conhece, ele é um programa de estudo, né, de se debruçar sobre determinados conteúdos, determinados conhecimentos já, vamos dizer, estabelecidos, formulados, né, principalmente através de textos, algumas obras, sejam elas obras clássicas ou não, mas a proposta do pai é a gente estabelecer determinados ciclos, né, e dentro desse ciclo nós organizamos uma lista de leituras, uma referência bibliográfica, sejam livros, sejam artigos, que vai definir aquela temática, e nós trabalhamos com ciclos de 6 meses. Nesse caso, então, nós vamos trabalhar nesse semestre com essa temática do autoposicionamento político. E para isso nós estabelecemos 10 aulas, né, incluindo essa aula inaugural que nós estamos gravando, e também outras 9 aulas divididas em grupos de temas que nós consideramos mais relevantes dentro da estruturação, vamos dizer, de um cadeamento lógico e que possam definir melhor onde é que, vamos dizer, quais são as possibilidades ou quais são as naturezas ou os contrapontos ou os elementos, né, que dizem respeito aos posicionamentos políticos. Por exemplo, quando você fala de ideologias, existem centenas de ideologias, né? Mas existem posicionamentos a partir de ideologias. Portanto, é necessário que nós tenhamos uma aula, pelo menos, para discutir a questão das ideologias. Mas, em primeiro lugar, para discutir as ideologias, antes de defender uma ideologia ou outra, que não é a nossa proposta, o mais importante é nós entendermos, primeiro, o que é ideologia. Segundo, quais são as principais ideologias ou quais são as ideologias, vamos dizer, que permeiam o nosso universo de uma maneira mais permanente, mais presente, né? E como as pessoas se definem dentro dessas ideologias, né? E também, como nós estamos falando de conscienciologia, nós vamos sempre levar em consideração a autoconscienciometria, ou seja, a autoanálise, a autoobservação, a autopesquisa sobre como eu me posiciono dentro desse universo, né? Nós não vamos discutir ou questionar o posicionamento de cada um, a intenção não é essa. A intenção não é fazer um debate para ver se o posicionamento de um ou de outro é melhor, mas é como nós nos posicionamos, que elementos nós utilizamos a partir dos nossos posicionamentos, qual é o conhecimento que eu tenho do conteúdo daquela ideologia ou daquele conceito que define o meu posicionamento, né? Como eu construo meus posicionamentos? Ele vamos dizer, a partir de vários conceitos ou a partir de um conceito? Como eu
oriento a partir desse posicionamento? Eu tenho uma postura mais moderada ou mais radical? Eu tenho uma atitude com esse meu posicionamento de defesa, de militância, ou eu tenho uma postura com relação a esse meu posicionamento de indiferença ou de alienação? São possibilidades. Então nós procuramos agrupar alguns elementos, alguns aspectos que didaticamente possibilita que a gente veja os diversos matizes de posicionamento que nós podemos definir, né? Por exemplo, eu acabei de falar de ideologias. Ideologias é um dos aspectos do posicionamento. Mas, por exemplo, a gente poderia falar do chamado espectro político. Muitas pessoas se posicionam a partir desses espectros políticos, ou seja, elas fazem uma escala, né, e definem aquilo que um grupo determina, aquilo que é considerado posicionamentos de uma ala chamada de direita e os posicionamentos daquilo que se chama de esquerda, né? Aí nós perguntamos, mas o que significa isso? Se eu chego e falo assim, eu sou, do ponto de vista político, uma pessoa da esquerda. Agora eu pergunto, o que significa ser da esquerda? O que está por trás desse posicionamento? Que elementos constituem esse posicionamento? O porquê dessa definição, né? Qual é a história? De onde vem esse conceito de esquerda e de direita? Onde isso começou? Né? Isso faz sentido ainda hoje, né? No mundo em que nós vivemos, né? Essa ideia de direita e esquerda começou na Revolução Francesa. E aí a gente pergunta, hoje faz sentido ainda a gente pensar sobre direita e esquerda? Ou, quando eu me posiciono, será que todas as minhas decisões ou todos os meus posicionamentos sobre cada aspecto, eles se enquadram dentro da direita ou dentro da esquerda? Se eu começar a olhar cada tema, será que eu vou ter aspectos em que no meu posicionamento eu me colocaria mais à esquerda e outros aspectos que no meu posicionamento eu me colocaria mais à direita? É isso que nós vamos procurar debater, é isso que nós vamos procurar aprofundar e estabelecer esse roteiro didático que nós dividimos em 10 aulas e vamos, nessas 10 aulas, selecionar alguns capítulos de livros que nós estabelecemos na bibliografia e também alguns verbetes do Dicionário de Filosofia do Bobbio, que é assim, hoje o que nós encontramos nas edições publicadas no Brasil, um dos mais completos, que tem assim, verbetes mais aprofundados e que dá para servir de elementos para a gente estudar esses aspectos. Mas é claro, a gente também vai deixar aberto para as pessoas também trazerem outras contribuições. Sempre tem um professor que vai elaborar uma apresentação para cada aula e vai instigar o debate, vai puxar o debate, vai trazer também outras ideias, né? Além de também vídeos, outros complementos que a gente possa inserir como ferramenta de reflexão, como elemento didático para a gente poder estabelecer de uma maneira mais profunda e mais produtiva esse debate. O dicionário é um dicionário bastante volumoso e nós escolhemos esse dicionário justamente por isso, porque ele é mais abrangente e mais completo. São 2 volumes, tem 1.100 e poucas páginas e são muitos temas, muitos verbetes. Nós não necessariamente vamos debater sobre todos eles, até porque não seria suficiente, mas nós vamos ter 6 meses para ler 2 volumes do dicionário. Nós achamos que é razoável para que o dicionário seja todo lido. Mas nós, em cada aula, indicaremos aqueles verbetes que serão debatidos naquela aula. Portanto, o participante do ciclo pode ler aqueles verbetes especificamente e se preparar para aquele debate do dia e ir lendo a partir dos verbetes. Mas também, se ele preferir, ele pode ler todo o dicionário de cabo a rabo
e assim ele vai estar apto para poder debater nos encontros com conhecimento do dicionário. Tá? Mas a proposta é ler o dicionário ao longo de 6 meses. Né? E além do dicionário, tem alguns outros livros que vão complementar, que vão também estabelecer temas específicos de algumas aulas em que, pela estrutura do dicionário, certos livros atendem mais a determinadas aulas. Então nós elegemos alguns livros para outras aulas. Olá pessoal, sou William Klein, secretário-geral da Reaprendência, e a gente está aqui no CAEC, em frente aqui ao Monumento à Paz, e vamos fazer um convite para vocês. É um convite que tem gerado muito debate, não tão pacífico ultimamente, até é bom fazer o convite aqui em frente ao monumento, que é para você participar desse ciclo, que é um ciclo de debates, um ciclo de leituras, estudos, do Programa de Aceleração da Erudição, com o tema de posicionamento político. Ou seja, nós vamos debater a política. Esse debate sobre política ele vai passar pelas mais diversas áreas. Nós fizemos um estudo aí durante alguns meses com uma boa profundidade para entender tudo que era pertinente e que pudesse fazer parte desse ciclo. Então nós vamos debater esses diversos temas, dessas diversas áreas da política. E o nosso objetivo final é, claro, como em todo o ciclo do Pai, que a gente aprimore o nosso conhecimento, que a gente melhore a nossa lucidez, enfim, que a gente caminhe para um novo patamar de compreensão da temática debatida, nesse caso, da política. E, em especial, nesse ciclo, a gente procura a ideia do posicionamento político, um posicionamento do indivíduo, da pessoa, ou seja, nós vamos procurar que o participante chegue ao final do ciclo desses estudos e desses debates do Pai com seu próprio posicionamento. Há uma série de estratégias para que isso aconteça. Além dos estudos, a gente também tem algumas ideias, algumas provocações para fazer para vocês. Você já pode fazer a sua inscrição acessando o site da Reaprendência, clica lá no menu em cursos, você já pode se inscrever, e também no site da Reaprendência, tanto em cursos quanto na primeira página, você tem acesso à primeira aula, que a gente chama que é a aula inaugural desse ciclo, que foi uma aula gravada também aqui nesse monolito com o professor Hernani Brito, que é um dos fundadores da Reaprendência, propositor do Programa de Aceleração da Erudição. Então estão todos convidados. Qualquer dúvida, qualquer informação, tanto em nosso site www.reaprendência.org.br, quanto por e-mail. O e-mail é contato@reaprendência.org.br. Espero todos